Então, pronto, a nossa aula já está sendo gravada para que a gente possa disponibilizar depois. Ela vai estar disponível tanto aqui no chat do Teams, quanto no meu canal Criativamente do YouTube. E eu vou iniciar a aula compartilhando a minha tela. Então, tá lá. O que nós vamos fazer hoje é trabalhar com esse projeto conceitual aqui. Pode parecer que é muita coisa, mas a ideia é justamente a gente aprender a olhar para o projeto conceitual de uma maneira bem passo a passo. Para tal, eu vou usar nesse início de aula, eu vou usar aqui o Notepad++ para fazer algumas anotações e a gente vai trabalhar no projeto conceitual, que apesar de ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis entidades, não importa, a gente vai sempre tratar de duas a duas, pensando no relacionamento. Então, a proposta aqui é a seguinte: esse exercício nasceu de 3 exercícios que eu montei para o pessoal da tarde, do primeiro ano da tarde. Como eu já comentei com vocês, a tocada à tarde ela é um pouco mais cadenciada, porque os jovens da tarde do primeiro ano, eles estão ali na faixa de 14, 15 anos, então eles estão saindo do ensino fundamental, do nono ano, ingressando no ensino médio, é um choque muito grande, eles ainda não têm a maturidade nem estudantil, vamos assim dizer. Então a gente tem que Eu caminhar numa acabei de tocada sair. diferente. Você acabou de sair, só que você repetiu a oitava série 8 vezes, né? Então a sua idade é outra. Não vem com essa conversa mole para cima de mim, não. Bom, então aqui, ó, veja só. O que é o projeto? Foi o Wilker, né? Foi o Alexandre. Foi o Alexandre? Ah, é verdade, o Alexandre, eu pensei que fosse o Wilker, por isso que eu fiz aquele comentário. Então, o Alexandre, na verdade, ele é sim. Ele falou, eu falei brincando, ele é da turma da tarde, que depois passou para a noite, e é assim, mostra como é que vocês têm uma influência legal sobre ele, que ele está deslanchando, né? O Alexandre está muito mais maduro que os meninos que são da sala dele. Ó, vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo. O projeto conceitual é um relatório em forma de gráfico. Ele traz não só os dados que são necessários para atender uma determinada situação, como também a organização desses dados em tabelas. Um sistema, um banco de dados relacional, é o nome do tipo de banco de dados que nós estamos usando. Então, eu vou usar aqui o Paint, desculpe, o Notepad++, como uma lousa. Então, banco de dados relacional. Então, principal característica desse tipo de banco de dados. Dados são armazenados em tabelas e as tabelas são relacionadas. Eu vou colocar ligadas, linkadas entre si. Mas o termo correto que a gente tem que utilizar é relacionadas. Então, o que nós temos aqui? Ó? Quando a gente bate o olho num projeto conceitual, a gente tem que ser capaz de interpretar os dados que são necessários para os processos. Então, dados necessários para os processos de uma determinada organização. No nosso caso aqui, o que nós queremos? É uma situação bastante simples. Imagine que a Confederação Brasileira de Automobilismo nos contratou para montarmos um sistema onde nós pudéssemos cadastrar, eles, né, pudessem cadastrar as equipes, os carros que essas equipes têm e os pilotos que dirigem para essas equipes. Então a ideia é bastante simples. Como é que isso aqui funciona? A equipe, ela vai ter carros ou automóveis, e a gente sempre usa no singular. Então, uma equipe tem carro, automóvel, e cada automóvel é de uma determinada cor. Essas ideias, hipoteticamente, elas foram levantadas junto à Confederação Brasileira de Automobilismo. Eles nos passaram
quais são os dados necessários para o processo. Bom, qual que é o processo? Nós queremos cadastrar as equipes, os automóveis, os carros e os pilotos. Beleza, então é isso aí. A gente começa então a fazer a investigação. Essa investigação se chama levantamento de requisitos. Portanto, nós coletamos que cada equipe, e a equipe vai ter o nome, cada equipe vai ter automóvel, cada automóvel vai ser de uma cor. Quer dizer, vai ser de cor. Aí trago a informação, vai ser de uma cor. Essa equipe, ela também vai ter piloto. E esse piloto, apenas como exercício, ele mora numa determinada cidade e essa cidade fica em um estado. Bom, então nós começamos pelo levantamento dos dados. Então, é necessário o nome da equipe, o nome do piloto. O piloto mora numa determinada cidade, portanto, vai ser necessário o nome da cidade. Eu também preciso saber em que estado fica essa cidade, então eu preciso da sigla do estado, do nome do estado. Quando eu penso que a equipe vai ter automóveis, cada automóvel vai ter a sua placa e cada automóvel vai ter a sua cor, por exemplo, e por isso eu preciso do nome da cor. Essa distribuição dos dados, e agora nós passamos a chamar de atributos, nas entidades, ela nasce daquela organização que a gente tem feito desde o começo. O trabalho de hoje, bom, deixa eu só puxar aqui, nós vamos usar a seguinte estratégia. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat, os kkk's, legal, tudo. Vamos fazer o seguinte, quando eu voltar para cá, eu não vou perguntar se alguém tem, quem tiver dúvida, levanta a mãozinha. Por exemplo, eu vou levantar a minha, tá? A minha apareceu aqui, aí eu chamo a pessoa, tá? Fulano, qual que é a sua dúvida? Aí a pessoa digita, a pessoa fala, se puder falar, ajuda bastante a gente, tá? Então, com relação a essa organização inicial aqui, foram levantados, levantou-se que são necessários o nome da equipe, a placa do automóvel e o nome da cor. Também o nome do piloto, o nome da cidade, sigla e nome do estado. E eu já identifiquei que a equipe tem automóvel e o automóvel é da cor. Que o piloto dirige para a equipe, que o piloto mora numa determinada cidade e que essa cidade fica num determinado estado. Essa estrutura, eu vou passar esse arquivo aqui para vocês e mais alguns. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Levanta a mãozinha aí do Teams e a gente abre espaço aqui. Tranquilo, tudo bem? Nós estamos em 16, 15 alunos, mais eu, o Vitor e o Rodriguinho, então tá joia. Vamos tocar um pouquinho mais para frente, então. No entanto, quando nós definimos os relacionamentos, a gente precisa, agora eu vou ter que trabalhar com Zoom, a gente precisa trabalhar com definir a cardinalidade, tá? Então, vamos lá. O que é a cardinalidade? Cardinalidade é um conjunto de dois valores que representam a mínima e a máxima possibilidade de alguma coisa. Então, a mínima e a máxima possibilidade de 3 pontinhos. Então, a pergunta para nós definirmos outra coisa, antes de passar para frente. Quais são os valores possíveis de serem utilizados para serem usados na cardinalidade? Os únicos que nós podemos utilizar são o 0, o 1 e o n. Os únicos valores que podemos utilizar são 0, 1 e n. N maiúsculo, N minúsculo, tanto faz, tá? Não tem problema não. Então, quando nós montamos o relacionamento, eu digo que automóvel é da cor, e esse é apenas um texto, isso aqui poderia estar em branco, poderia ser, não ter colocado cor, é do automóvel, quer dizer, tanto faz. Com o texto embutido, colocado aqui dentro, ele tem que ajudar. Se for atrapalhar, é melhor tirar. E a gente tem que lembrar que ele pode ser colocado tanto num sentido como no outro sentido. Então, por exemplo, automóvel é da cor. No entanto, como é que a gente vai definir a cardinalidade? Sempre, deixa eu voltar aqui e aumentar o zoom, a cardinalidade sempre vai ser definida assim.
eu preciso fazer aqui. Eu preciso fazer o tempo todo a pergunta entidade. Eu vou escrever essa entidade aqui entre aspas e já explico o que. Tem, possui. O verbo que estiver sendo usado ali no relacionamento. Quantos ou quantas? Outra entidade. E eu vou chamar de entidade 1 e entidade 2. Então, vou explicar. O que é importante aqui? O que a gente tem que memorizar para definir a cardinalidade? Ó, é vai ser sempre assim, ó. Quantos? Quantas? Quantos? Quantas? Então, olha como é que o negócio aqui vai funcionar. Automóvel, então vai ser assim, ó. Eu vou sair de automóvel e vou em direção à cor. É isso aqui que nós queremos fazer. Então, a entidade 1 aqui é automóvel. A entidade 2 é cor. Então, eu vou perguntar: um automóvel tem quantas cores? E eu tenho que responder aqui a mínima possibilidade e a máxima possibilidade. Então, um automóvel tem quantas cores? É claro que a gente tem que entender o contexto. Lá na Federação Brasileira de Automobilismo, os carros são todos super coloridos, cheios de propaganda, o capô amarelo, a porta azul, lá atrás alguma coisa é roxa, não, tá. Só que nós vamos criar um padrão aqui para poder trabalhar. Lembrando que nós estamos no ambiente educacional. Nós vamos dizer que são utilizados automóveis de rua, carros que estão na rua. São veículos de passeio. Então, portanto, quando eu fizer essa pergunta, a pergunta sempre é: no caso, um automóvel tem quantas cores? No mínimo, ele vai ter no mínimo uma cor. No máximo, ele vai ter no máximo uma cor, porque os carros de rua, eles têm uma cor predominante, que é o que tem no documento lá. Que se você pegar o documento do carro, da moto, tem a cor predominante. É essa a ideia. Quando nós fizermos o sentido oposto, então, na verdade, a setinha vem aqui, eu vou perguntar assim, ó, aí qual que é a entidade 1? A entidade 1 é cor. Qual que é a entidade 2? Então, a entidade 1 é cor. Qual que é a entidade 2? É automóvel. Então, uma cor é a cor de quantos automóveis? No mínimo, no máximo. Então, eu tenho que pegar e pensar assim, eu tenho uma lista de cores, por exemplo, verde purpurina. Quantos automóveis verde purpurina eu posso ter? Posso não ter nenhum, mas eu posso ter vários. Cor preta. Quantos automóveis pretos eu posso ter? Posso não ter nenhum, mas posso ter vários. Vermelho. Quantos automóveis vermelhos eu posso ter? Pode ser que eu não tenha nenhum, pode ser que eu tenha vários. Portanto, a cardinalidade aqui de cima, ela é 1 para 1. E a cardinalidade aqui de baixo, ela é 0 para n. Sempre o mínimo e o máximo. Belezinha? Deixa eu tirar esse zoom aqui e voltar para cá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Mãozinha levantada, se alguém tiver. Se tiver tudo em ordem, vou passar um pouquinho mais para frente. Nada, tranquilo, joinha. Então vamos lá. Vamos passar um pouquinho mais para frente aqui. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou mandar essa imagem aqui para vocês pelo WhatsApp. Wagner. Pois não. Quem quer falar? Eu sinto muito, mas eu tava instalando o BR Modelo no PC da minha casa. Aí eu perdi a parte da cardinalidade. Você estava fazendo o quê? Desculpa? Eu tava instalando o BR Modelo no PC do notebook da minha casa. Aí eu perdi a parte da cardinalidade. Alexandre, deixa lá para fazer as coisas depois. O que você não entendeu da cardinalidade?
Meio que perdi a explicação, tipo, na parte de colocar 0, 1 ou N. Tipo, Pô, você perdeu a aula inteira. Tô desde o começo falando isso. Ei, Alexandre, vamos lá, vai te contar, hein? Tira a parte que eu falei lá da maturidade. Apaga tudo. Nós temos que perguntar. Quando eu for. Então, não tira o foco daqui, não. Não fica. No mínimo, no máximo. Então, o automóvel tem uma cor no mínimo, uma cor no máximo. O automóvel, ele é branco, ele é preto, bege, sei lá, verde. seu áudio caiu. Wagner, seu áudio se foi. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Ô, Alexandre, você tá atrapalhando minha aula para valer mesmo, hein? Nossa senhora, vou te dar um zóio. Vamos lá. Até o meu áudio o Alexandre faz cair. Ó, uma cor qualquer, preto. Preto é a cor de quantos carros? Quantos carros pretos eu posso ter? Pode ser que eu não tenha nenhum, mas eu posso ter vários. Então aqui é difícil de escrever aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Então, quantos carros azuis eu posso ter? Pode ser que eu não tenha nenhum, mas eu posso ter vários. Quantos carros amarelos eu posso ter? Pode ser que eu não tenha nenhum, mas eu posso ter vários. Então, sempre que a gente faz a pergunta, tem que fazer nesse sentido aqui, ó. Uma cor é a cor de quantos carros? Ó, uma, quantos? Sempre assim. Quantos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Um automóvel tem quantas cores? No mínimo, no máximo. Uma equipe tem quantos automóveis? Um automóvel pertence a quantas equipes? Deixa eu tentar aqui mexer. Um piloto, uma equipe tem quantos pilotos? Um piloto dirige para quantas equipes? Isso daqui é fundamental. Colocar a cardinalidade no lugar correto é fundamental. Se vocês fizerem assim, ó, o piloto mora na cidade, tá? Eu faço assim, ó, o piloto mora em quantas cidades? E colocar aqui, você vai estragar o teu projeto de banco de dados, não vai dar certo. Porque se você está perguntando, o piloto mora em quantas cidades? O piloto, você tem que passar pelo verbo. Você tem que passar pela cardinalidade, pelo relacionamento. E colocar lá embaixo, no caso. Em uma cidade, você tem que ir lá para cima, ó. Em uma cidade, eu tenho quantos pilotos? Pode ser que eu não tenha nenhum piloto morando nessa cidade, pode ser que eu tenha vários. Um piloto mora em quantas cidades? Cada piloto mora em uma cidade. Então, o posicionamento, o lugar onde a cardinalidade vai ser apontada é fundamental. Errou nesse posicionamento, errou tudo. E aí vocês vão ver daqui a pouco que a situação ou ela vai caminhar para o lado certo ou ela vai caminhar para o lado errado, tá? Tenham em mente isso. A pergunta é sempre quantos? Quantos? E você segue, ó, um piloto dirige para quantas equipes? Então você anota lá em cima. Uma equipe tem quantos pilotos? Você anota aqui embaixo. Essa é a ideia que a gente tem que seguir, tá? Então vamos lá, fizemos uma revisãozinha da revisãozinha de cardinalidade. Pergunta, alguém tem alguma pergunta? Tá travando. Aí internet, viu, Guilherme? Não tenho muito o que fazer. O que eu posso é, quando necessário, voltar. Vamos lá, alguma mãozinha levantada? Como é que estamos?
Tudo em ordem, tudo certo? Nenhuma mãozinha levantada? Então, eu vou passar para vocês esta imagem aqui, ó, onde cada cardinalidade está sendo identificada por uma letra. Tá vendo? Vou passar no WhatsApp. O que vocês vão fazer? Não precisa ir lá no BR Modelo agora e construir tudo isso. Isso vocês podem fazer depois. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão no WhatsApp, por exemplo, numa mensagem privada para mim, vocês vão fazer assim, ó, por exemplo, a cardinalidade A é 1 para 1. Só que coloca tudo, manda tudo de uma vez só. A cardinalidade B, por exemplo, é 0 para N. A cardinalidade C, ela é X para X. E assim por diante. E aí vocês vão fazer até o J. A, B, C, D, E, F, G, H e J. Sempre fazendo esse estudo aqui que eu falei para vocês. Faz aqui, pergunta, um automóvel tem quantas cores? Uma cor é a cor de quantos automóveis? Uma equipe tem quantos automóveis? Um automóvel ou carro, ele pertence a quantas equipes? O tempo todo. Você vai fazendo isso daqui, tá? Aqui, aqui, aqui. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Já deixei até pronta a imagem. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Já deixei tudo pronto. Então, aqui, ó, na imagem A, o que eu vou perguntar? Um automóvel tem quantas cores? Uma cor é a cor de quantos automóveis? Aqui, ó, de equipe para automóvel. Uma equipe, ela tem quantos automóveis? Um automóvel, ele é de quantas equipes? E assim por diante. Então, essa imagem aqui, ela traz a ilustração de tudo. Vocês vão fazer desse jeito, vai até o J, vem até o J, aí vocês vão me mandar pelo WhatsApp. Se for possível mandar uma mensagem só, com tudo, é melhor. Se não for possível, vai mandando uma por uma, mas eu gostaria que todo mundo mandasse. Tá bom? Então, podem pegar o WhatsApp lá, eu vou parar essa primeira parte da aula, vou interromper a gravação e a gente volta em seguida, dando sequência no nosso conteúdo.